Estou feliz em poder passar esse insight para vocês e estar aqui para que nós saibamos um pouco mais como nós podemos medir a questão psicológica de comportamento. Nós precisamos saber como nós medimos esse comportamento. Em primeiro lugar, eu não tenho nada a declarar, não há conflito de interesses. Apenas algumas pesquisas que nós fazemos relacionadas a Duchenne como professor e professores, nós fazemos parte do triângulo na Holanda, que é chamado de Centro de Expertise de Duchenne, que fica no hospital onde nós trabalhamos, no hospital universitário. E nós estamos trabalhando no comportamento neurocognitivo. Eu vou também falar um pouco mais sobre isso depois. Especialmente, eu vou dar um zoom nesse tipo de tratamento em primeiro lugar. Que tal conhecer um pouco mais sobre aprendizado e comportamento? Essas são algumas das publicações e também palestras sobre comportamento. Há uma equipe, nós descobrimos que na última década, vejam bem, na última década houve uma duplicação do número de publicações sobre aprendizado e comportamento. Então, é uma equipe que está interessada. E quando nós olhamos na história, é algo bastante antigo, porque a Duchenne originalmente ela é parte de la paralisia muscular. Este livro sobre distrofia muscular que descreve 13 pacientes, onde 6 deles têm QI baixo, 2 têm déficit de linguagem e 2 deles têm epilepsia. E quando nós passamos a 500 anos depois, praticamente, nós temos Valéria Ricotti, que fez essa primeira apresentação sobre essa distrofia associada à desordem de desenvolvimento. Eles fizeram uma pesquisa em questões de aprendizado e questões de comportamento. Eu vou voltar para isso depois. Eles tentaram encontrar uma relação entre o gene da distrofia e, novamente, nós temos aqui um triângulo entre comportamento, músculo e o gene. E nós também discutimos nessa revista internacional, esse journal, sobre as implicações importantes que nós temos, as implicações terapêuticas que nós temos. Um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, mas há muita pesquisa feita recentemente, é uma pesquisa muito bem feita sobre o grupo da Universidade de Leiden, que fala sobre a morfologia alterada do cérebro em garotos com DMD. E também foi testado e eles chegaram à conclusão de que há um volume menor de massa cinzenta, que há uma redução, essa integridade é reduzida. E também está essa parte psicológica que nós ainda estamos investigando, porque os meninos que nós fizemos esse skinning, sabemos que alguns deles têm problemas de leitura, nós estamos vendo se nós podemos encontrar uma relação entre o gen e o comportamento de aprendizado e a distrofia. Então vamos lá. Os padrões de cuidado, o que nos dizem? Na verdade, eu estou muito feliz com esses padrões de qualidade porque eles melhoraram muito se nós olharmos para esse aspecto psicossocial, para a distrofia muscular de Duchenne. Então, o cuidado psicossocial deve incluir vigilância e gestão nos aspectos psicossociais durante a vida do indivíduo e também deve direcionar em diferentes ambientes, ou seja, em casa, na escola e no trabalho. E também não deve apenas considerar comportamento, mas deve também cuidar da cognição e também sobre a inteligência. Depois eu volto para esse tema também. O primeiro passo, e isso é muito importante, é um passo muito bom, é a declaração de cuidado diz que deve haver uma rotina do screening de saúde mental. E a saúde mental é descrita de uma forma muito ampla e há 4 instrumentos que eles sugerem que podem ser utilizados. Nós temos um questionário de dificuldades onde há instrumentos que são bastante acessíveis, e eu fiz algumas pesquisas, eu estudei isso um pouco e vou mostrar para vocês algumas características desses instrumentos, porque em psicologia a medição é muito importante para o conhecimento, mas saber conhecer é importante para saber o que você está medindo, então isso também é muito importante. E esses são instrumentos de screening.
Então, eles não têm o objetivo de fazer o diagnóstico, eles têm o objetivo de ajudar na tomada de decisão se a criança está em risco ou se a criança não está em risco de desenvolver a doença. E isso é um passo muito importante nos padrões de cuidado. Estes são os pontos fortes e as dificuldades. É um questionário SDQ, é um instrumento muito importante, é de 1997, de Goodman. E há 28 itens nesse questionário que fala sobre 5 domínios. E ele tem aqui o objetivo de identificar garotos que estejam em risco de ter problemas mentais. E ele também menciona sintomas emocionais, se a criança tem muitas preocupações, problemas cognitivos, problema de temperamento. Comportamento de hiperatividade, problemas com os seus colegas, ele pode estar sofrendo bullying por outros colegas. Essa é uma parte muito boa dessa ferramenta, porque é uma habilidade pró-social. É importante nós olharmos para o comportamento. Quando nós olhamos o comportamento, nós temos a tendência de olhar os aspectos negativos, mas um comportamento pró-social é um comportamento protetivo. Então é muito bom que isso esteja incluído aqui neste instrumento de screening. A norma sobre quando a criança deve ter o score para estar no borderline, mas essas normas só estão disponíveis para uma população típica, entre aspas. Então, nós sabemos sobre a população de Duchenne, nós desesperadamente necessitamos que exista uma normativa para a população de Duchenne. Há 3 versões que eu acho que é algo muito bom desse instrumento, que é a versão para os pais de filhos de 2 a 17 anos. Há uma versão de autorrelato, onde os próprios garotos podem fazer os seus relatos, e há um relatório para o professor. Há uma confidencialidade adequada e é bom, tem uma validade preditiva, ou seja, prevê coisas boas, está disponível em 85 idiomas, ou seja, é o único questionário que eu conheço que é mais utilizado no mundo inteiro e que foi traduzido mundialmente, e há dados normativos de 10 países. E aqui vocês podem facilmente acessar através deste site que está aqui no slide. E este é um instrumento muito bom de screening, mas saibam que isso ajuda não a fazer o diagnóstico, mas ajuda a tomar a decisão para saber se a criança está em risco ou não de desenvolvimento da doença. Outro instrumento que nós temos aqui, que está mencionado nos padrões de cuidado, é o PARS. É um questionário de ajuste sobre como a criança se adapta, se ajusta ao estresse quando ela é confrontada. Ele foi desenhado pelo professor Stein, de New Jersey, em 1990, e foi feito para crianças com doenças crônicas, ou seja, originalmente ele foi desenhado para crianças com diabetes, epilepsia, câncer, não especificamente para Duchenne, e foi feito para crianças com doenças crônicas. Nós começamos a utilizá-lo com meninos com Duchenne. Novamente, ele tem 28 itens, 6 domínios, e estes domínios refletem aqui como lidar, como tratar, a maneira como a criança lida com as dificuldades. E provavelmente vocês devem se lembrar algumas das coisas e como as pessoas lidam com situações diferentes. Uma das coisas importantes é a hostilidade, que é uma forma importante de lidar com a dificuldade. Mas também relacionamento com os colegas é algo importante. Então, mais uma vez, este é um questionário que está disponível. Nós fizemos uma pesquisa em 322 garotos, jovens e homens jovens. E nós temos aqui esses dados como amostra, e esses questionários normalmente são utilizados em testes, onde também é utilizada pesquisas ou a avaliação para a utilização de medicação. Então, ele é próprio para pessoas de 4 a 18 anos, e uma vez mais, ele está traduzido em diferentes idiomas, então está disponível não somente em inglês e espanhol, mas também grego, francês e em outros idiomas. Os outros 2 questionários são questionários que foram feitos para adultos, inicialmente desenvolvidos para adultos, desenhados para adultos. Eles generalizam a ansiedade, a habilidade de controlar a ansiedade, autorrelato, tentando ver se é uma ansiedade generalizada, uma desordem de ansiedade generalizada ou não, para que possa reduzir esse domínio. E outro é este outro questionário
de 9 itens, um questionário PM que pretende descobrir se essas complicações da depressão, novamente vocês devem se lembrar, é um screening, não é um diagnóstico. O segundo passo nesse padrão de cuidados é fazer o diagnóstico. Então, uma vez que o garoto esteja em risco de desenvolver a doença, vocês devem buscar as formas necessárias para poder se informar sobre os cuidados psicológicos. E essas avaliações neuropsicológicas são descritas, as avaliações que precisam ser feitas quando o garoto está em risco de desenvolver esse atraso, e também estão baseados em alguns testes que precisam ser feitos nos primeiros anos após o diagnóstico. Eu vou voltar para isso mais tarde. Também aqui nós temos as considerações que são as descrições da padronização das evidências baseadas em práticas relacionadas a estas doenças. Então, vocês podem ver a padronização e as práticas, como nós temos aqui fonoaudiologia, trabalho social, que são descritos, mas que não são feitos de forma concreta, da maneira como nós fazemos isso em garotos e homens com Duchenne. Uma coisa que sim é mencionada nos padrões de cuidado é o único tratamento, a única questão de tratamento psicológico é a medicação, as intervenções farmacológicas, onde são descritos os padrões de procedimentos que devem ser utilizados para a depressão e para outras questões, e também para o déficit de atenção. Eu também vou voltar para isso depois. Muito bem, vamos seguir. Vamos agora ver esse gap aqui. O que nós sabemos? Eu acredito que alguns de vocês já têm uma ideia do que nós sabemos sobre o aprendizado e o comportamento, baseado em conhecimento de evidência, e também normalmente tem espaço de prática clínica que é baseado em opinião de experts, então nós precisamos tomar cuidado para saber que tipo de evidência isso foi baseado. Vamos começar com a inteligência. Nós não temos um padrão de discussão aqui, nós sabemos que a inteligência tem uma base, uma média muito baixa. Quando nós olhamos a um instrumento que nós fizemos utilizando diferentes ferramentas, mas como nós utilizamos, com uma das ferramentas que nós usamos, nós descobrimos que nós temos aqui uma performance de QI e o QI verbal. Nós sabemos que essa distribuição normal, ela ocorre, mas o que vocês podem ver aqui é que o IQ verbal é mais baixo do que a performance. São 5 pontos apenas, mas nós sabemos que a linguagem, a fala, é um problema. E quando eu mostrar para vocês o próximo slide, talvez vocês entendam por quê. Porque isso aqui é uma pesquisa muito boa feita pelo Subcotton. Novamente, não é prospectiva de estudo, mas é um estudo comparado com outras idades em um grupo bastante amplo. Então, vocês podem ver aqui as colunas em azul, que representam as questões da linguagem, que vai mostrando a redução à medida que eles vão envelhecendo. Então, aqui mostra a que idade vocês devem começar a cuidar dos problemas de linguagem. Não estão relacionados com problemas motores de linguagem, mas à medida que eles vão crescendo e se desenvolvendo, eles começam a ter problemas de linguagem. Então, esse screening de linguagem, na minha opinião, é muito importante na fase inicial. Mesmo assim, eu acredito que a inteligência geral necessita ser reconsiderada quando nós falamos sobre a distrofia de Duchenne, porque até então nós não temos dados prospectivos. Todos os dados que foram relatados até o momento foram dados cruzados, então nós não sabemos sobre o desenvolvimento da inteligência. Esta é a minha opinião. Na minha perspectiva clínica, nós vemos que a inteligência geral pode ser subestimada do seu potencial, mas nós ainda não exploramos isso de forma suficiente. Nós estamos fazendo pesquisas sobre isso. E há mais do que um déficit global. Isso sugere que em um score de inteligência você pode caracterizar o desenvolvimento cognitivo dos garotos. Não faz nenhum sentido. Nós sabemos que a inteligência envolve muito mais coisas, muitas outras funções. Nós temos pensamento espacial aqui.
Quantos blocos cabem aqui? Eu já cansei de fazer essas perguntas, mas eu acredito que vale a pena. E esses são pensamentos de espaço, e nós sabemos que os garotos com Duchenne, eles desenvolvem muito bem em pensamentos espaciais, em pensamentos de espaço. Mas quando nós olhamos nas fragilidades, essas são as duas publicações feitas nos últimos 2 meses sobre neurocognição. Então, são publicações do TISPEN que nós podemos ver aqui, e outras sobre a execução final. E quando nós começamos a ler a literatura, nós vemos vários termos e a gente começa a pensar o que é isso, o que é essa parte executiva, o que é atenção, o que é o outro. Então, há muita coisa sobreposta aqui nessas debilidades. Eu gostaria de apresentar para vocês esse modelo de Perkin. Este é um panorama muito legal para vocês poderem compreender. Na minha opinião, isso deveria ser incluído nas práticas clínicas. Por quê? Porque esse modelo descreve que há 3 funções neurocognitivas que têm essa sobreposição, esse overlap, onde tem esse trabalho de memória, que é uma função neurocognitiva que é essencial para a sua atenção, é essencial para você poder executar essa função e também é essencial para a sua memória. E a relação existente entre eles estão sobrepostas, dá esse sentido de sobreposição. É dessa forma que nós gostaríamos de compreender isso, mas eles têm sim essa superposição entre eles, ou seja, eles estão interligados. Então, para dar algumas ilustrações aqui para vocês, esta é a memória. Essa é a forma como a memória funciona, e essa é apenas uma das coisas. E aqui nós temos esse gargalo. A gente sabe que essa teoria tem um gargalo, e a discussão hoje é: nós conseguimos aumentar esse gargalo, ampliar esse gargalo para poder ampliar a memória? E eu vou mostrar mais tarde isso para vocês. Este é um dos principais problemas dos garotos com Duchenne. Essa sobreatenção aqui, a velocidade do processamento de informação, isso não está relacionado à questão motora, isso apenas está mostrando a base de um dos símbolos, aqui de sim ou não. E aí nós temos aqui algumas páginas onde eles precisam completar, e vocês podem ver a velocidade com que a criança completa esses questionários, essas páginas, e aí a velocidade do processamento de informação que elas têm. E aqui é algo muito bom, é uma função de execução. E isto funciona como o funcionamento da memória, o planejamento e a forma como a memória funciona. Essa é a versão em alemão. Mas a criança precisa ter um plano e precisa entrar nesse exercício no piquenique, e enquanto isso a criança precisa visitar os outros animaizinhos, as lhamas e outros animaizinhos. E aí tem as instruções e a criança precisa fazer isso aqui para ver como funciona a memória, precisa fazer um planejamento, precisa prestar atenção. E isso ilustra muito bem o modelo, como ele pode fazer todas essas coisas que estão interligadas. Então, é uma forma não é uma forma de discriminar a função da memória, mas nós precisamos olhar a isso como algo que está interligado. E como eu disse antes, o funcionamento da memória é um déficit. Muitos trabalhos têm com essa questão verbal que estão relacionados a Duchenne. Provavelmente esta seja a relação entre DMD e outros genes e outras questões. Isso me leva a outra coisa, que é a automatização. Nós temos o funcionamento da memória, a atenção, e nós temos a função de execução, e aí nós temos o aprendizado. Como nós aprendemos? Nós trabalhamos com a função da memória nessa função, mas nós também precisamos automatizar essa informação. Então, aprender aritmética ajuda nessa automação. Quando nós tentamos ler esse texto, provavelmente você não reconheça estes sinais que estão aqui. E aí você não consegue, de forma rápida e automática, transformar esses sinais em sons. É sobre isso que eu estou falando com vocês. E isso pode talvez não funcionar em crianças com dislexia ou com problemas de fala. Eles não conseguem rapidamente e automaticamente decodificar esses sinais em sons. Como essa tarefa que nós temos aqui, vocês conseguem medir isso aqui de forma fácil?
que a criança tem que falar o nome de cada uma dessas letras e aí você pode medir imediatamente a velocidade com que a criança consegue automaticamente decodificar esses sinais. Nós temos aqui 2 estudos, os 2 de 2018 de um grupo italiano que foi publicado em 2015. 2015 foi publicado em 2018. A prevalência de leituras feita de 27 a 42% na população. E na população geral tem um significado de 3%. Então há um risco alto e nós precisamos fazer esse screening sobre esses problemas. O que nós sabemos sobre matemática? Nós sabemos que matemática é algo diferente quando nós falamos sobre automatização. São números, o sentido de números, o sentido de valores, e isso é um exercício, é uma tarefa que nós fazemos em meninos, em garotos, para poder ver como eles conseguem automatizar aqueles números. Eles precisam ter uma estimativa dos números sem ter que pensar em automatização. Essa é a essência da matemática. E o teste de dificuldade com matemática aqui com a memória, mas ainda não há pesquisa sobre isso, é uma impressão clínica que nós temos. Nós conversamos com muitos pais sobre matemática, matemática é um problema, mas nós não sabemos o porquê. Então, nós temos a neurocognição, nós temos comportamento, temos o aprendizado. A questão do comportamento é sobre ADHD, déficit de hiperatividade, desordem de hiperatividade e atenção e outros. Nós temos o déficit de atenção, nós temos 3 sintomas principais: falta de atenção, impulsividade e hiperatividade. Desde o lado neuropsicológico do cérebro, o principal problema é que eles têm aqui dificuldade e inibição em parar com aquele comportamento. E quando nós olhamos para esse gráfico aqui, tem algo um pouco complicado aqui. Aqui nós temos 7 estudos na prevalência do déficit de atenção em Duchenne. E eu espero que vocês possam ver aqui que há uma diversidade enorme nisso, mas também há um estudo recente da Universidade de Columbo, dizendo que a prevalência na população era de 0. Então, aqui nós temos essa lacuna entre 50%, que eu acho que é muito alto, a 0. E também temos esse estudo italiano, este artigo especificamente. Eles dizem que não há DHD, mas eles utilizam aqui, como eu disse a vocês, é um instrumento de análise, não para diagnóstico, mas é útil. Não é útil nesse caso nas crianças. Então, esse é um ponto que nós precisamos ter muito cuidado com os sintomas, mas também precisamos cuidar dos riscos dos falsos negativos. Isso tem a ver com a maneira como você mede o comportamento e não há ainda um consenso sobre isso. Está no padrão de cuidados, temos alguns consensos, mas como nós fazemos os diagnósticos que são necessários, ainda precisam ser trabalhados, porque o déficit de atenção é um diagnóstico clínico e não há biomarcas, não há testes, então nós precisamos de um protocolo para saber como fazer esse teste. É um teste de comportamento e você não sabe medir comportamento e não pode medir comportamentos com questionário. Esse é um questionário que é geralmente utilizado para poder ilustrar. Esse é um questionário de I/O, é um screening de análises para ver se a criança está em risco de desenvolver ou não a doença, mas não faz um diagnóstico. Então, nesse espectro, nós temos o mesmo espectro de autismo na população normal, que é de 0,5%. Isso tem a ver com 3 sintomas cognitivos, eu vou discutir isso extensivamente. É a questão de linguagem, déficit de linguagem, de comportamento. E aqui a prevalência de ASD em DMD. Vários estudos, muitos deles, muitos feitos antes, mas alguns deles são específicos para DHD, para o espectro de autismo. E novamente aqui vocês podem ver uma diversidade de prevalência bastante diversa. O que eu vi aqui foram as formas como os diagnósticos eram feitos. E então nós podemos ter uma discussão bastante complexa e completa, mas só para lembrar a vocês, o autismo é uma forma bem diferente, então é por isso que eu quero enfatizar para vocês que há prevalências diferentes aqui.
E o terceiro dos problemas que nós temos de comportamento são esses sintomas aqui de obsessão compulsiva, obsessivo compulsivo, e esse é um estudo bem novo, relativamente novo, de 2008, que foi feito em 107 garotas com prevalência de 15%. Então, novamente, é algo que nós precisamos cuidar quando nós fazemos o diagnóstico. E os tratamentos, quais são os tratamentos? As opções de tratamento ainda estão na infância. Eu mostro aqui esses slides para vocês e aí nós tentamos ver o estágio da doença para saber qual tipo de intervenção deve ser feito. E essas são as intervenções que nós temos aqui que precisam ser trabalhadas. Nós fizemos um relatório, um estudo de caso que afeta a utilização de fluoxetina 2 miligramas por dia, que afeta esse comportamento obsessivo compulsivo. E isso mostra que a medicação funciona em DMD e em DHD, mas nós precisamos de mais conhecimento antes de que nós possamos fazer algum programa sobre isso. O que nós podemos fazer com a memória é que nós precisamos ver como nós podemos treinar esta memória em crianças com problemas de aprendizado. E há programas computadorizados que ajudam a melhorar a memória. E, novamente, isto é algo que nós devemos trabalhar quando nós falamos de questões neurocognitivas. Então, este é o final. E quais são as minhas conclusões? Eu gostaria de apresentar esse termo aqui, os grandes 10 itens de aprendizado e comportamento, funções executivas, que é quando nós falamos, 2 problemas de aprendizados que são essenciais e são importantes. Nós temos 2 questões de comportamento neuropsicológico. Primeiro passo, como foi descrito antes, é fazer uma varredura adequada. E o segundo passo é fazer um diagnóstico. Nós precisamos desenvolver qual é o melhor padrão. Quando nós fazemos essa medição, nós precisamos ter cuidado com os falsos negativos e os falsos positivos. As limitações físicas podem resultar em falsos negativos, mas elas também podem resultar em falsos positivos. E o que nós fazemos na Holanda, nós ajudamos no centro de Duchenne. Nós somos um grupo de psicólogos e de educadores. Nós temos um fórum onde nós discutimos os procedimentos, nós começamos a utilizar os mesmos instrumentos para fazer esse screening, para fazer o diagnóstico também. E é o meu sonho de ter isso no mundo inteiro, onde os psicólogos possam utilizar os mesmos instrumentos, trabalhar da mesma forma, porque dessa forma nós vamos ter os dados que nós precisamos e assim nós podemos comparar esses dados. Então, para concluir, se importar com os gaps que nós temos no nosso conhecimento, ter cuidado com os falsos positivos e falsos negativos, fazer a distinção entre uma leitura e o screening, o diagnóstico é muito importante no comportamento e psicologia, desenvolver um padrão correto para poder trabalhar juntos mundialmente, para poder fazer a mesma coisa. Muito obrigada.